mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! E aí, como estamos? Vamos começar mais um Alta Frequência para Prosperar aqui. Começar a semana já com a energia para cima. E hoje o que eu quero falar com vocês? Qual é o tema de hoje? Você tem coragem de ser quem você é? Ou, melhor dizendo, você tem medo de mostrar quem você verdadeiramente é, como você verdadeiramente gosta de se vestir, o que você vai falar? A gente tem que falar disso, muito importante, porque se você não está sendo você, sendo autêntico, mostrando quem você é por isso que a tua vida não tá do jeito que você quer, você não tá conseguindo ter os resultados que você deseja, tá? Temos que falar sobre isso. Gente, eu tô assim encantada. Estamos em época de Copa do Mundo e eu não sei se vocês estão acompanhando, mas, gente, vocês estão vendo as roupas de chegada das seleções africanas? Ai, gente, aquilo ali é um show à parte. Eu fiz até um post de um deles, que é do time da República Democrática do Congo. Lindo! Aquele terno, um terno simples, mas com detalhes de identidade tão profundo. E tem outras nações também que vieram com roupas belíssimas. Eu não consigo colocar os prints aqui, mas olha, lindíssimos as roupas, trazendo identidade, cultura, quem eles são, ao que eles vieram, o estilo que eles têm. E aí a gente viu a tão criticada chegada, né? A roupa do Brasil no sentido de não era uma roupa feia, mas não tinha a identidade de um brasileiro. Porque a identidade é o que marca, é o que a gente olha e impressiona. E assim, eu não sei se vocês seguem páginas de moda, eu gosto muito. As pessoas da moda realmente estavam falando muito sobre essa falta de identidade, dessa falta de identificação, que o brasileiro não se identifica, não se vê naquela roupa que a seleção foi. Enquanto que a gente vê essas seleções africanas, eles trazem a cultura deles, o povo deles ali. Tem uma das seleções que eles fizeram o quê? Eles pegaram a veste tradicional do país e trouxeram nessa veste, trouxeram obviamente de um jeito mais repaginado, moderno para a ocasião, mas trouxeram esta visão contemporânea que traz o país dele nas cores. E a gente viu o Brasil com uma roupa que era legal, mas não tinha identidade, não tinha brasilidade naquilo. E você pode falar, pera, mas isso é muito bobo falar sobre isso. E não é. A gente mostra quem nós somos o tempo todo pelas escolhas que a gente faz. Seja de roupa, de acessórios, cabelo, fala, a forma como você fala, o que você fala. Isso traz muito de quem você é e do que você acredita. E óbvio que tudo isso pode ser modelado. E é aí que existe o grande brilho ou o grande perigo. Por quê? Porque, meus amores, se você usa essa forma essa possibilidade de fazer essas adaptações para adaptar quem você é, as coisas começam a não se alinharem da forma correta. Eu vou trazer isso aqui para vocês. Para quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu sou louca por isso aqui, ó, um tarozinho. Eu amo tarô, sou apaixonada por tarô, desde muito jovem. Jovem mesmo, olha, a minha primeira memória com tarô, eu nem sei qual é, mas eu tenho certeza que com uns 11 anos eu já estava ali aprendendo a jogar, mas eu não lembro qual a minha primeira memória. Eu sempre fui apaixonada por oráculos. E quando eu vim para a internet, eu tinha um posicionamento diferente do que eu tenho hoje. Eu trabalhava com acessórios, ainda trabalho, mas esse não é mais o meu ponto forte da minha marca, né? E quando eu fui migrar para a questão de ajudar mulheres a se sentirem bonitas, empoderadas, ser quem são, trazer sua voz no mundo para fazer sucesso, eu não queria trazer o tarô. Eu não queria, porque eu não queria essa imagem do tarô, estereótipo do que às vezes o tarô traz para minha imagem real, sendo bem sincera com você. Ah, o tarô é tão legal, o tarô é maravilhoso, mas também tem um estereótipo de misticismo, para algumas pessoas, charlatanismo, adivinhação, que não é como eu trabalho com tarô, porque também tem linhas de trabalho com tarô. E eu não queria isso associado à minha imagem quando eu comecei a me tornar mentora e terapeuta. E tá tudo bem, é uma escolha. Só que
Qual é a grande lance? Isso aqui faz muito parte de quem eu sou. Muito, mas muito. Eu uso muito o tarô e outros oráculos na minha vida pessoal e também nos meus atendimentos. Os meus atendimentos, principalmente nas minhas mentorias, as mentorias individuais, o tarô é extremamente utilizado para fazer diagnóstico, para eu entender o que está acontecendo verdadeiramente ali, quais são os bloqueios ocultos, seja pessoais, seja energéticos. Ele é uma ferramenta excelente, ele é uma base muito forte no meu trabalho para diagnóstico. Só que quando eu tento fingir que esse tarô não faz parte de quem eu sou, quando eu tenho vergonha de trazer e falar sobre isso, eu tô como se fosse tirando um braço meu. E aí, o que trago aqui não é que não é real. É real, sim. Tudo que eu trazia antes era real, era pérola, mas é a pérola editada. É a pérola filtrada para que alguém goste. E quando eu começo a me filtrar para que alguém goste, mas entendam, pérola, isso quer dizer que eu tenho que ser 100%? A gente se filtra em todos os lugares, tá? A gente tem que falar sobre isso, mas esse é um filtro que representa quem você é, ou é um filtro que foi literalmente feito só para agradar e você se sente desconfortável, porque você não se sente você? Porque para mim não falar de tarô, de espiritualidade, é algo que é muito difícil, porque é a minha vida, é o meu dia a dia, sabe? Não é tipo, pera, o tarô é a sua ferramenta de trabalho, a espiritualidade é o que você traz dentro do seu trabalho. Não, eu vivo isso todos os dias. Eu vivo o tarô, eu vivo a espiritualidade, é um contato diário como forma de alinhamento, de guia, de dúvidas. E quando eu não trazia isso, eu me sentia uma mentirosa comigo, não com você. Porque você tá tendo uma versão minha que é real, mas ela é editada para que você sinta-se mais confortável com a versão que eu quero mostrar. Só que ao eu não ser íntegra comigo, é como se eu estivesse me traindo. E traição gera um desequilíbrio no que eu falo, por mais que o que eu falo seja verdade. E quando gera esse desequilíbrio, é como se aquela coisa, a prosperidade tá aqui, bem alto. Quando eu quero chegar aqui, só que quando eu começo a meditar muito para que alguém goste de mim ou para não gerar problemas, é como se a minha energia fosse baixando. Por quê? Não tem a mesma potência as ações para chegar até aqui. Então eu faço, mas eu não consigo subir, porque a minha energia não sobe. Eu fico limitada. E quando eu fui percebendo isso, quando eu fui entendendo que a minha energia ia ficando muito limitada, primeiro eu não entendia por que eu não tinha os resultados que eu poderia ter. Por que esses resultados não vinham? E foi quando eu comecei a entender porque eu não estava sendo totalmente honesta comigo. Porque, gente, a pior mentira que a gente pode contar não é para os outros, é pra gente. Porque os outros, eles vão comprar o que você trouxe aqui. Mas e você, quando você dorme à noite? Você vai botar a cabeça no travesseiro? Você está satisfeito com o que você traz? Você está sendo coerente com quem você é? Porque quando você não é coerente, isso gera problema. E eu falo isso principalmente para quem tem um valor muito forte à honestidade, que é o meu caso, por exemplo. Oi, Terezinha, sua linda. A honestidade, ela é um valor muito forte, que é algo que eu prezo muito na minha vida. E se você tem, como eu, um valor de honestidade muito forte, se você não está sendo você, vai travar. Porque você pode falar, mas Paula, tem gente que vende uma imagem e vai conseguindo resultado? Sim, porque para ela tá tudo bem. E não é que não vai dar errado, vai chegar uma hora que vai dar problema ali, porque é incongruente, mas ela consegue gerar energia, ela consegue gerar vibração que ajuda ela a chegar aqui. A questão é, ela pode chegar, mas ela não necessariamente ela vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Porque aí isso é a diferença. Por que eu sempre falo para vocês que existe uma diferença entre você conseguir prosperidade e você sustentar a prosperidade? Porque, gente, a prosperidade está aqui. Se você tem ações que você consegue subir a tua energia para chegar aqui, você vai. A questão é, quanto tempo você consegue se manter aí? Quando você é incongruente, você não consegue se manter aqui por muito tempo. Ou você não consegue se manter aqui com leveza. Então, não dá. Você não chega. E uma coisa que a gente tem que entender, ter dinheiro não significa ter prosperidade. Dinheiro é uma parte importante da prosperidade, mas prosperidade ela é um equilíbrio em vários âmbitos. Tem gente que tem dinheiro, mas não é próspero de outras áreas, então isso não sustenta. Quantos casos a gente não viu, principalmente aí
período de pandemia ou pós-pandemia, de pessoas que tinham uma situação financeira muito boa, mas acabaram tirando a própria vida. Por quê? Porque não estavam felizes em outras áreas. Porque gerava um desconforto interno muito grande. E quando a gente tem isso, a gente precisa ter essa clareza de que sim, dinheiro é importante e a gente tem que sustentar. Mas e as outras áreas como é que estão? Porque quando você tem as outras áreas também, você fica aqui. Quando você não tem, vai ficar mais difícil de você ficar. Daí muitas vezes você vai baixando, entende? Mas isso começa como? Com a coerência que você tem com você mesmo. Com a coerência, com você realmente falar, não, eu sou assim, tá tudo certo, é assim que eu ajo, essa sou eu. E você verdadeiramente sente que é você, que você não tá sendo incongruente com o que você fala, com o que você pensa, com o que você age. Porque a incongruência, ela gera ruído. Ruído gera problema. Eu falo muito aqui, muitas vezes, dessa parte energética, que o universo é matemático. 1 mais 1 é 2. Não é 3, não é 4, não é 5. E quando a gente fala de construção de prosperidade, de posicionamento digital, como algumas de vocês me procuram para isso, para poder se posicionar, para poder perder a vergonha de aparecer, por que você está com vergonha de aparecer? Porque algo em você não gosta, você tem medo que as pessoas descubram. Porque você não aceita. Gente, a vergonha é uma falta de aceitação. A gente tem que ser sincero sobre isso. Porque tem gente que fala pra mim, Paola, eu não tenho vergonha. Então por que você não fala? Porque eu tenho medo. Medo do quê? Medo de que não gostem de mim. E o que vai acontecer se não gostarem de você? Eu vou ser rejeitada. Gente, a gente precisa ser sincero com a gente primeiro. Porque o que você tá escondendo do mundo é algo que você não aceitou pra você. Por mais que você seja. Eu tava numa conversa bem interessante num dos grupos que eu tava, que a gente tava discutindo justamente sobre posicionamento, de como a gente traz o que a gente gosta, o que a gente é. E a pessoa falou para meu grupo, falou, olha, o mais importante é a gente aceitar. Quando a gente aceita, o mais importante é a gente saber quem a gente é. Essa era a questão. O mais importante é a gente saber quem a gente é, porque quando a gente sabe quem a gente é, tudo flui, a gente consegue fazer. E eu falei, não. O mais importante não é você saber quem você é você aceitar quem você é. Saber quem você é não significa nada se você não consegue ser isso com propriedade. Gente, são coisas diferentes. Quando você sabe quem você é e você se orgulha de quem você é, você aceita quem você é, as coisas fluem. Agora, quando você sabe quem você é, mas você está desconfortável na sua própria pele, você sabe que aquilo pulsa dentro de você, mas você sente vergonha, a vida fica mais difícil. Eu vou usar um exemplo meu, que eu tenho que trazer mais aqui. Eu tenho uma ligação espiritual muito forte mesmo. A espiritualidade ela é algo muito importante na minha vida. Eu não tô nem falando pro meu trabalho, pra minha vida, Pérola como ser humano. Eu tenho uma conexão espiritual muito forte. Então, eu leio as energias com facilidade, eu acabo muitas vezes recebendo comunicações para alinhar a minha vida e às vezes até dos meus clientes acontece. Às vezes eu estou num atendimento e vem um alinhamento espiritual para ele. Mas no começo dessa jornada de quando eu comecei a trabalhar como terapeuta e eu entendi que vinha, eu não queria isso. Eu sabia que era algo importante, eu sabia que eu tinha que expressar, mas eu não queria. Eu tinha vergonha disso. Porque eu tinha vergonha de falar e de eu não ser aceita, de eu ser julgada, de isso ser algo que possa ser perigoso para mim. Porque vocês podem falar o que for. Não, pera, os tempos são outros. Os tempos são outros, sim, mas ainda tem pessoas que morrem por exercer sua religião. E eu nem tô falando de religião, porque não é a religião a questão. Mas por ter esse tipo de conexão, algumas pessoas são mortas, algumas pessoas ainda são enviadas para hospício, sim. A gente tem que falar sobre isso. Então eu fiquei com muito medo de trazer esta parte minha. Só que isso sou eu. Isso é a minha verdade. Eu aceito isso pra mim, mas eu aceito isso pro mundo. Enquanto eu não aceitava isso pro mundo, a minha vida travou, a minha prosperidade financeira travou. E era muito engraçado porque não era como se as pessoas não soubessem, gente. Todo mundo sabia, até quem não me conhecia, porque a gente não consegue esconder quem a gente é. As pessoas veem. As pessoas olham para mim e muitas vezes elas perguntam.
E naquela época, quando eu tinha vergonha de falar sobre isso, eu falava que não, imagina, não, não, não. E era mentira. E eu mentia pra mim, mas eu fazia isso que eu acreditava que eu não ia precisar trazer isso à tona. Esse parte minha que eu tinha medo e vergonha de trazer, sabe? E eu lembro que uma das vezes, como eu tava fazendo tratamento, eu falei uma coisa que eu falo até hoje. Eu me sentia como um gay no armário. Quando eu realmente entendi que as pessoas conseguiam ver aquele gay no armário, que todo mundo sabe que ele é gay, mas ele finge que não é, mas todo mundo sabe. Porque era assim que eu me sentia. Eu me sentia como uma pessoa que tenta se enquadrar em um padrão, porque acha que vai ser mais aceito, mas ao mesmo tempo todo mundo vê que você não faz parte daquele padrão. Isso te fere porque você não está sendo honesta com você. Você está tendo que medir palavras. Eu não sei quantas vezes em um atendimento eu recebi uma comunicação da espiritualidade e eu tive que parar para trazer como é que eu falo isso. Eu me sentia completamente desconfortável. E se o universo é matemático, 1 mais 1 é 2, se eu estou me sentindo desconfortável na minha própria pele, a minha prosperidade vai travar. Não existe. Vocês entendem que não existe possibilidade de você prosperar na mentira? Prosperar na mentira. Não estou falando de ganhar dinheiro só. Porque deixa eu te falar, mas tem gente que ganha dinheiro mentindo. Sim. Mas aquela pessoa é próspera. São coisas diferentes. Prosperidade não é só dinheiro. A gente tem que alinhar isso. E quanto mais eu comecei a me permitir, antigamente eu nem me permitiria falar isso numa live, a trazer isso, a ser natural comigo, as coisas foram ficando mais fáceis, foram ficando mais leves. E as pessoas que não querem saber disso não vão se conectar comigo, elas vão embora. E as pessoas que querem a possibilidade de ter um tratamento onde talvez venha uma mensagem, um alinhamento, elas ficam. Porque elas sabem que onde elas podem encontrar direcionamento. E eu falo direcionamento porque eu até brinco, gente. Se você não quer saber a verdade, se você não quer se alinhar, nem vem se atenda comigo. Não venha. Não venha, de verdade, não venha. Porque eu falo que muitas vezes eu sou brutalmente honesta para você crescer. Com todo o amor do mundo. Porque não adianta eu mentir para você. Você não vai chegar no lugar onde você quer chegar se eu mentir para você. Então eu falo a verdade. Óbvio que com todo carinho, com todo amor, mas a verdade, não o que você quer ouvir. Se você é a pessoa que está procurando alguém que valide o que você quer, essa pessoa não sou eu. Porque eu vou te falar a real do que está acontecendo, você gostando ou não, se você quiser verdadeiramente crescer. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes eu tive dificuldade de falar a verdade para as pessoas. Porque como é que você vai falar pra pessoa algumas coisas que doem, né? Quando você quer ser uma boa moça. Eu queria ser uma boa moça. Gente, eu tinha uma. Tudo que eu falo pra vocês eu vivi. Eu tinha uma dificuldade enorme de desagradar os outros. De jogar real. De ser assim, às vezes mais dura. Pra que a pessoa veja o que ela tá fazendo com a própria vida. Mas é necessário a gente ter coragem de desagradar para que nós possamos ser autênticos e crescer e a pessoa também tenha essa oportunidade de escolher o caminho que ela quer. Você tem coragem de desagradar o outro para crescer? Você tem coragem de mostrar quem você é, seja na tua fala, nos teus pensamentos, na tua roupa, no teu cabelo para viver? Porque, gente, às vezes é uma coisa simples. Eu tô falando de coisas agora profundas com relação à forma que eu lido com a vida. Mas o meu próprio cabelo, ele teve um momento para existir naturalmente. Não foi do dia para noite que eu me permiti deixar ele natural. As cores que eu uso, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu troco muito de cor de cabelo. Quando eu vou, já tive rosa. Até pouco tempo atrás eu tava com ele violeta. Porque eu me permito ser quem eu quero. Mas eu fiz isso da noite pro dia, falando, não, eu vou acordar e tá tudo bem. Não. Teve uma construção interna para eu falar, eu quero viver isso, eu quero. Eu tenho coragem de viver isso? Eu não tinha no começo. Eu não tinha coragem de pintar o cabelo da cor que eu queria, de ter o cabelo natural, mas era uma coisa que eu queria tanto viver, porque eu queria tanto ser essa pérola mais natural e aceitar isso, que eu me trabalhei para viver isso. E hoje, para mim, a coisa mais natural do mundo é o meu cabelo com o meu black, é o meu cabelo colorido. Eu ando na rua, às vezes as pessoas me param para elogiar o meu cabelo, eu demoro para entender o porquê, porque eu não fiz isso para os outros, eu fiz isso para mim.
Gente, é sobre isso. Quando a gente faz algo pra gente, às vezes a gente até se impressiona quando as pessoas notam, porque eu não fiz isso pensando em ninguém, eu fiz isso porque eu queria viver. Só que chama atenção porque eu me permiti viver isso. Tem muitas pessoas que não têm coragem, que gostariam. Eu sei, tem gente que já falou, gostaria, mas não tem coragem. Por quê? Porque isso traz uma mensagem. E é uma mensagem que nem todo mundo aceita. A questão é, você sustenta isso? Eu sustento. Mas eu sustento isso porque eu me trabalhei para lidar com, se você não gostar, eu vou lidar bem com isso. Eu me trabalhei para isso. E ainda me trabalho porque tem algumas áreas que ainda são mais sensíveis. Mas eu me trabalhei para que você gosta? Ótimo. Você não gosta? Ótimo também. Isso é problema seu. Eu tô feliz com o meu cabelo. Eu vou ficar assim, porque o cabelo é meu, eu gosto dele do jeito que ele é, e eu vou ser assim. Porque eu não vou deixar de ser a pérola para te agradar. Eu não vou deixar de ser a pérola para te agradar. Agora, você deixa de ser você para agradar os outros? Responda essa pergunta com sinceridade. E se a sua resposta for sim, que é uma das respostas mais difíceis de dar, eu sei porque eu já dei essa resposta. Em algumas áreas da minha vida, tem hora que eu paro e falo: eita, olha esse sim aí. Chegou a hora de você olhar para você e começar a se posicionar como quem você é. Porque enquanto você não perder a vergonha de ser quem você é, de fato, se vestir da forma como você gosta, falar o que você veio falar no mundo, as coisas não vão mudar. Porque o mundo só muda quando você muda. Não tem outra. Ah, não existe outra possibilidade. O seu mundo só vai mudar quando você mudar. Porque você vai buscar resultados diferentes. Se o universo é matemático, 1 mais 1 é 2, se você não gera uma mudança em você, como é que você acha que você vai conseguir resultados diferentes? Não vai. Os resultados serão sempre os mesmos, será sempre a mesma coisa. Só que para isso você tem que ter a coragem de se aceitar e a coragem de desagradar. Esses são os dois Cs que você precisa. Coragem de se aceitar e a coragem de desagradar. Enquanto você não desenvolver, porque isso é um desenvolvimento, você não nasce se aceitando. Porque se você acha que, tá. Porque tem gente que acha que as pessoas nascem com confiança. Confiança não se nasce, se constrói. Tem pessoas que conseguem construir isso desde a infância, tem pessoas que não. Daí, quem não consegue construir desde a infância, desde que tenha boa vontade, você consegue construir em qualquer momento da tua vida. Eu sei porque foi o que eu fiz. As pessoas me vêm falando aqui, falam, Perla, você sempre foi confiante. Eu até fiz, eu tenho que postar esse vídeo. Porque eu falei, não, não. Gente, não. Se você pega uma das minhas primeiras lives, eu ainda tenho gravado isso, gente. Eu tenho documentado. E você vê aquela pérola na frente de uma câmera e essa parecem duas pessoas completamente diferentes. Por quê? Porque eu morria de medo de abrir uma câmera para fazer uma live, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu tinha insegurança, então eu engasgava horrores. E eu pareço outra pessoa, parece um outro ser humano. Você olha e você fala, gente, não é. Não acredito que é você. Teve pessoas que já viram esse vídeo, porque eu mostro, quando eu tenho mentorada minha, fala, eu não consigo fazer vídeo. Pra você é fácil. Então tá, assiste isso aqui. Parece outra pessoa. Eu coloquei no meu YouTube, gente, tem no meu YouTube. Tem uma aula que eu postei lá, que era uma aula que eu deixei só para mentorados. Eu deixei lá no YouTube, que é uma das chaves do sucesso, foi da autoimagem. Aí agora é da autoimagem, é do 1 no 2. Procura lá no meu canal do YouTube, que é uma aula que eu dei falando sobre a parte visual, o quanto a imagem ela mostra o seu sucesso ou não, ela traz sinais, né? E eu coloquei um trecho desse vídeo, que é a minha primeira live. Uma primeira live, não, uma das primeiras, né? Parece outra pessoa. Eu falava de acessórios ainda na época, porque eu comecei fazendo live para vender os acessórios. Parece outra pessoa, porque eu me treinei. Eu treinei a minha confiança, eu treinei a minha coragem, eu treinei a minha imagem. Eu treinei a minha imagem, porque eu fui vendo o que eu gosto, que é confortável para mim e que possa passar uma boa imagem para você. Porque, gente, quando eu sei fazer uma imagem, se eu quiser, uma imagem de uma pérola engravatada, bem sucedida,
que traz essa imagem mais sofisticada. Eu consigo fazer isso, se eu quiser. A questão é, eu quero fazer? Eu não quero. Porque não é isso o meu dia a dia, eu não sustento isso no dia a dia, eu não gosto. Eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto de bata, eu gosto de brilho, eu gosto de pouca maquiagem, que vocês estão vendo aqui, isso aqui é minha pele natural. Por quê? Porque, gente, quando eu tentei sustentar uma pérola que era totalmente maquiada, eu não tinha saco, eu não tinha energia. Porque, gente, eu gosto de maquiagem, tá? Eu gosto. Mas é meu dia a dia é batom. Batom é dia a dia. Perfume é dia a dia. Acessórios, dia a dia. Segunda a segunda, eu tô com um acessório belíssimo, eu tô com uma unha muito bem manicurada, o cabelo ou com um turbante ou arrumado, uma roupa. Isso é meu dia a dia, tá? Agora, meu dia a dia não é uma maquiagem completa, eu não tenho saco pra isso. Eu acho lindo, mas eu não tenho saco. Se eu tiver que me maquiar todo dia, não vai rolar, vai ser triste. E era isso que eu tava tentando fazer no começo. No começo, pra ficar mais bonita, eu me maquiava. E na época eu nem sabia me maquiar, hoje eu sei. Mas eu nem sabia. Então era, nossa, era cansativo pra gravar um vídeo, uma maquiagem de 1 hora. Daí eu já acabava exausta, conseguia gravar um, quando no máximo 5. E daí eu falava, gente, eu tô perdendo muito tempo aqui. Porque isso, eu não sustento o que não sou eu. Gente, você não consegue sustentar por muito tempo quem você não é. Por quê? Porque vai travar, não é você, não é natural. Tem coisas que a gente vai trazer para o nosso dia a dia. Talvez mais para frente eu falo, não, eu quero fazer uma imagem mais elegante. Talvez eu queira fazer. E tá tudo bem. Se eu sentir aqui dentro que faz sentido para mim eu sustentar todo dia, ok. Mas hoje não faz. Hoje não quero. Porque esse é o meu dia a dia. Não, eu quero trazer aqui para vocês o meu dia a dia, que é eu vou parar em algum momento do meu dia para gravar, para falar com vocês. Eu quero estar a pérola confortável como eu sou. E, gente, eu já me comparei muito com outras pessoas. Eu tenho outras colegas mentoradas que eu olho como elas se vestem, eu acho lindo. Elas são elegantes, elas são finas. E eu muitas vezes me parei para olhar e falei, gente, eu acho isso tão legal, eu queria ser assim. Mas daí eu paro para pensar, eu quero fazer isso todo dia? Isso é algo que vai traçar a pérola real? Não vai. Então, às vezes, sim. Tanto é que vocês me veem, às vezes, com terninho, porque eu gosto, gente. Mas isso não é o meu todo dia. É o meu todo dia colorido. O meu todo dia é um batom. Tanto é que quando eu tô, assim, com umas coisas mais... Eu até tenho hora que eu estranho. Porque eu consigo fazer. O meu todo dia é isso. Eu preciso aparecer sem maquiagem aqui pra falar com você? Eu vou. Eu vou fazer. Por quê? Porque o importante é o que eu tenho pra falar, não necessariamente como eu tô. E veja bem, não é que imagem não importa. Imagem importa e muito. E eu sei disso. E sei muito bem disso. Só que eu também sei que se eu não estiver confortável na minha própria pele, para dar a mensagem da forma que eu quiser, não interessa eu estar aqui a mulher mais bem vestida, mais chique, elegante. A minha imagem vai passar para você essa mensagem, mas a minha energia, aqui, ó, vai estar uma mulher fraca, uma mulher sem autoridade, uma mulher que não acredita em si, uma mulher falsa. Então você vai ver tudo isso, mas isso não vai sustentar a prosperidade, eu não vou conseguir chegar onde eu quero, porque não sou eu, não é a pérola. E a gente precisa falar sobre isso, porque não adianta, eu posso querer enganar o visual o quanto eu for, a minha energia não vai mentir. Eu não vou mentir. Então, se eu minto pra mim e aquilo não faz parte, não sustenta. E você vai falar, mas pera, você não falou que tem que treinar? Tem, mas tem que treinar o que faz sentido pra você. Essa imagem que você quer criar, ela é quem você quer se tornar? Então, sim, faça, sustente até que você consiga, ó, tem estratégia pra isso, tornar isso seu dia a dia. Mas agora, por exemplo, pra mim, ser uma mulher elegante engravatada todos os dias, isso faz sentido pra mim? O elegante que eu falo é uma visão mais padrão, tá? Uma mulher clean, unhas com uma única cor, sem strass, sem brilho, roupas monocromáticas. Alguns dias sim. Agora, todo dia, eu não consigo. Gente, não dá. Não dá. É pavoroso pra mim isso. Tanto é que eu falo, clean girls, como vocês conseguem? Eu não consigo. Tem momentos que eu tenho vontade, tem momentos que eu faço uma coisa mais minimalista, mas eu não sou minimalista, gente. Se tem uma coisa que você olha pra mim e você não consegue dizer, é minimalismo. Não dá, não combina com isso aqui.
Não combina. Eu falo, gente, eu nasci, eu falo que eu sou uma simples perua. Sabe? Porque eu gosto de cor, eu gosto de brilho. Gente, eu faço dança do ventre desde os 15 anos de idade. Desde os 15 anos de idade. Eu sou apaixonada pelo brilho. Olha, quando eu vou pro palco, eu uso umas maquiagens que eu falei, gente, se eu pudesse usar isso no meu dia a dia. Juro! As pedras na cara, os brilhos. Tu amo uma pedraria, eu coloco mesmo. Eu amo isso. Tem hora que tem dia a dia que eu falo, eu quero usar aquela maquiagem com mais pedra. Não necessariamente muito carregada, mas umas pedras assim. Mas eu falei, mas eu acho que pra onde eu vou não vai soar bem. Então, deixa pra depois. Mas eu gosto disso, gente. Vocês entendem? Por isso que eu falo, gente, não sustenta. Se eu ficar, tipo, não é externo. Pra vocês eu posso sustentar, mas e aqui? Se aqui dentro não alinha, a minha prosperidade trava. Gente, eu já tentei. Eu tentei ser a engravatada bonitinha. Do meu jeito, né? Porque também eu não consigo fazer muito. Vamos, calma também. Não, eu não consigo fugir muito de quem eu sou. Mas eu tento dar uma mascarada. Já tentei dar uma mascarada. Não funciona porque eu me sinto incongruente. Daí é uma prosperidade trava. Entenda, se internamente você sente incongruência, você sente que isso aqui não tá legal, isso tá errado, vai travar sua prosperidade, vai travar tua linguagem. Você não vai conseguir soar natural. Eu acho muito engraçado que as pessoas me veem nos vídeos, elas falam, nossa, Perla, você é tão confiante, tão segura. E muitas vezes vocês não sabem o nervoso que eu passei antes de entrar naquele vídeo. Principalmente palestra, programa. Eu faço programa de rádio todo final de semana. E tem programa de rádio, eu ainda fico nervosa antes de entrar no programa, gente. Vocês acreditam? Eu faço live no mínimo 2 vezes na semana, geralmente. E tem momentos, tem lives que eu ainda estou nervosa quando eu vou entrar. Por por conta de exposição, por conta do assunto que eu vou falar, que é um assunto às vezes mais delicado, é um assunto que às vezes mexe mais comigo. Ou tem um desafio a mais que eu me propus a fazer naquela live, que vocês não sabem que é um desafio, mas que eu sei que é um desafio para mim. E eu fico nervosa. Só que eu entro aqui, daí eu faço o que eu faço, as pessoas falam, nossa, Pérola, que legal que você tem essa coragem e tal. É treinado. Eu treinei. Eu treinei a minha coragem, eu treinei a minha segurança para falar o que eu quiser. Só que eu só consigo falar isso com essa naturalidade quando eu acredito no que eu tô falando. Porque é sobre isso. Eu posso ter medo de falar algumas coisas, mas é a minha verdade. Então eu consigo trazer naturalidade porque é quem eu sou. Agora, o que não é verdade, eu não consigo. Tanto é que assim, quem as pessoas é muito fácil me entender. Eu sou muito transparente com as minhas expressões faciais, com a forma como eu falo. Então, dificilmente eu consigo esconder muito bem isso, principalmente no ao vivo. As pessoas veem, tanto é que tem live que a pessoa, pera, eu vi que você ficou muito brava com aquilo. Eu não consigo fingir, eu não consigo. Eu sou uma pessoa muito transparente nesse sentido, eu não consigo. Se não está congruente com a minha verdade, é muito difícil, eu não vou conseguir passar, eu não vou conseguir mentir. Essa não é uma habilidade que eu tenho, mentira não é. Então, se eu tô falando e você tá acreditando, é porque é congruente com o que eu acredito verdadeiramente. É congruente. E essa que você tem que entender. Porque às vezes você tá falando, pera, eu não consigo passar a minha mensagem, as pessoas falam, eu falo, as pessoas não entendem, eu não consigo, parece que as vendas travam. E o que eu vou falar pra você é, o que você tá falando é congruente com o que você acredita? Você se sente confiante e segura do que você tá falando? Você acredita que você vai dar esse resultado? Você acredita que esse vai ser assim? Porque se você não acredita, é por isso. O que você não acredita, você não consegue fazer as pessoas acreditarem também. Acreditarem a longo prazo, tá? Não consegue, não sustenta. Não sustenta. Por isso, assim, você tem coragem de ser você? Quando você tem coragem de ser você, é porque você sustenta essa realidade. Você sustenta que as pessoas vão gostar ou não vão gostar de você. Que nem um tarozinho, ó. Eu sustento que você não vai gostar do meu tarô. Ah, Carol, você não vai se incomodar? Às vezes eu até posso me incomodar, tá? Não tô falando que eu não vou me incomodar. Mas eu não vou deixar de fazer o que eu quero fazer por tua causa. A minha diferença é essa. Às vezes o que você vai falar talvez me incomode, sim. Talvez você diga coisas que eu não goste sobre o meu trabalho. Mas isso pode me incomodar. Mas eu não vou deixar de ser quem eu sou para te agradar.
E é isso que me divide da maior parte das pessoas, porque a maior parte das pessoas vai deixar de ser quem são para agradar. Vão mascarar, vão, não, você entendeu errado, é bem por aí. Ou qual é a versão mais aceitável disso para que eu consiga falar e ser aceito? Porque foi isso que eu fiz por muito tempo. Eu fiz isso por muito tempo. Qual é a versão mais aceitável? Como é que eu trago isso? Trazendo quem eu sou de uma forma que seja interessante, mas que eu não tenha que expor o que eu não quero expor. E por muito tempo funcionou. Só que chega um momento que trava os resultados. Por quê? Não é totalmente quem eu sou. E o meu valor é honestidade. E aí, como é que faz? Tem que trazer. Daí é aquela coisa que você se sente um impostor, que você não tá sendo você. E aí você tem que começar a falar. No meu caso, eu tenho que começar a trazer tarô, espiritualidade, falar cada vez mais de autoestima, falar cada vez mais da vergonha, porque eu passei muito com vergonha de ser quem se é. Eu sei como vencer isso. E é sobre isso. E, gente, para quem quer aprender a ser quem é, a ter coragem de ser quem é, eu senti de abrir uma oportunidade incrível. Eu tô abrindo uma mentoria esse mês, que é uma mentoria justamente para te ajudar a perder a vergonha e o medo de ser quem você é. Para você se reconectar de volta e de uma vez por todas ser quem você é, sem medo do que as pessoas vão falar para você. E mesmo que o medo venha, você não deixar os outros te tirarem da posição que é a tua. Se você quer saber mais sobre isso, você quer se empoderar de você e ter a coragem de falar o que você quiser com leveza, escreve eu quero aqui abaixo ou me chama no privado, porque eu vou amar te ajudar a fazer isso. Amar mesmo. Eu faço mulheres se amarem, se conectarem com elas, terem coragem de quem são, da mensagem que passam. Então vem, porque esse mês eu vou abrir essa mentoria que tá, olha, eu tô animada, feliz por fazer isso, porque você merece se amar, você merece ser quem você é. Ai, Marcela, sua linda. Então venha, se você está interessado em perder a vergonha, o medo de ser quem você é, venha conversar comigo. Dá um eu quero aqui abaixo ou lá do privado. E lembrando, gente, semanalmente eu faço uma sessão diagnóstica. Oi, sua linda. Essa é uma sessão diagnóstica gratuita, mas as pessoas têm que concorrer a isso, porque não é aberto, não é todo mundo que entra. Eu só deixo 3 vagas na semana no máximo, dentro da minha agenda. E aí a gente pode analisar o que está te travando de ser você. Qual é a vergonha que você ainda não se permitiu vencer? Então, lá no link da minha bio tem um formulário, preenche lá que você pode concorrer a essa sessão e começar a ser mais honesta com quem você é, mais energizada. Essa linda! Hoje eu tô falando aqui sobre ter coragem de ser quem é e falar o que acredita. E, meus amores, é sobre isso. O que eu vim falar com vocês hoje é muito sobre isso. Eu não quero me alongar muito mais, mas eu quero que vocês fiquem isso com essa semana. Você está se permitindo verdadeiramente falar a tua verdade? Mostrar quem você é, usar as roupas que você gosta? Ou você tá com medo do que vão pensar de você? Porque quando você tem medo do que vão pensar de você, a prosperidade não se conecta com você. A vida que você sonha não se conecta. Porque a vida dos teus sonhos está numa energia aqui. E se você tem vergonha de ser quem você tá aqui embaixo. Para você alcançar isso aqui, você tem que ter coragem de ser quem você é, que aí você alinha. E eu vou contar só uma história para finalizar, uma história que eu para você ver se você se identifica. Eu amo criar acessórios, né? E numa época eu tinha uma coleção que era uma coleção de acessórios de doces. Eu amava. Inclusive eu tinha um brigadeiro, eu fiz um anel que era um brigadeiro. Eu tô sem meu anel aqui. Um dia eu vou fazer essa live com esse anel. É um brigadeirinho, uma miniatura de brigadeiro. Lindo. Os meus clientes amavam. Não faço mais, não adianta pedir que eu não faço mais esse. E aí eu fui numa dermatologista, né? Na dermatologista com esse anel e tal, meus brincos combinando. E a atendente virou pra mim e ela disse: Nossa, que anel lindo! Mas ele é estiloso demais pra mim. Aquilo me pegou tão fundo. Eu falei: Como? Como assim? Ah, não, é porque eu acho estiloso demais, eu gosto, mas eu não te falei. Mas você já testou usar? Não. E aquilo
gerou em mim algo muito forte. Eu falei, como? Se você gostou, você testou? Porque às vezes a gente testa, não é pra gente, tá? Mas você testou pelo menos pra saber se realmente não é pra você? Porque às vezes você gosta de algo que representa uma parte tua muito forte, mas porque você acha que aquilo é demais pra você, você nem testa viver aquilo. Você nem testa colocar e falar, gostei, ficou bom. Você nem testa falar porque você tem medo de como as pessoas vão receber, porque é diferente de tudo que você já fez. Só que às vezes aquele diferente de tudo que você já fez, ele é o mais próximo de quem você verdadeiramente é, do que tudo que você fez até hoje, só para que você seja socialmente aceito. Você tá achando que as coisas são boas demais para você, estilosas demais, e você não tá se permitindo viver? Ou você tá pelo menos experimentando para ver se aquilo é teu ou não? Porque a gente só sabe quem a gente é experimentando, vivendo. Se você não se permite viver, você não se permite falar, você não vai saber se aquilo é realmente para você ou não. Nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginei que um dia eu ia ficar trabalhando na internet, fazendo vídeos. Gente, se vocês soubessem, quem me conhece desde muito jovem sabe que eu sou aquela pessoa que redes sociais, eu nunca imaginei entrar numa rede social para trabalhar. Primeiro que eu vim de uma época que não tinha redes sociais, mas por aí. Segundo, quando a gente tinha mensagem de SMS, eu não tô nem falando do WhatsApp, eu era a pessoa que era mais difícil você responder para você. Por quê? Eu melhorei muito, mas eu tenho dificuldade dessa questão de ficar nas redes sociais. Só que eu entendi que isso faz parte. Eu testei. E não foi de um dia pra noite que eu entendi que eu sou boa para fazer live. Foi testando, testando até ver. Não, é assim. E é assim que eu me comunico melhor aqui. É assim que eu falo. Que eu falo com as mãos. Se eu tirar isso aqui, acabou. Eu não consigo falar com você. E tá tudo bem, minha pérola. A gente pode moldar algumas coisas? Pode. Mas se eu tirar isso aqui, acabou. Porque não sou eu, daí eu vou travar. A mão sustenta a comunicação. Mas por que eu tô falando isso? Você testou? Eu não tô falando uma vez, não. Você testou? Você viu? Gente, eu testo. Até perfume. Tem perfume que eu falo, eu achei legal, mas eu não achei tudo isso. Vamos testar? Tem uns que não. Tem uns que de cara eu já falo, não, mas tem coisas que eu testo porque eu fico na dúvida. E tem coisas que eu vou testar e eu falo, não, realmente não é pra mim. E tem coisas que eu vou testar e falo, ainda bem que eu insisti, porque isso realmente faz parte. Nem tudo você vai descobrir de cara. As pessoas são a falsa ilusão de que você vai descobrir de cara. Não, você tem que testar. Você tem que sentir no teu corpo, na tua vida. Pra você ver se isso é você ou não é. Se combina ou não combina. E aí, você tá se permitindo testar, sentir, viver? Ou você tá preso numa caixinha? E se você tá preso numa caixinha e quer sair daí, me chama. Escreve eu quero aqui abaixo. Me chama no privado, que eu te ajudo. Você a voltar a ser quem você é. Ou ser quem você nunca se permitiu ser. Aceitando e não tendo mais vergonha de falar o que você acredita. Um beijo!